A gente está numa situação que o Alexandre de Moraes está completamente desmoralizado no mundo jurídico. E até mesmo, ouso dizer, por seus pares do Supremo Tribunal Federal. Ah, Rony, tu está tentando criar uma esperança? Não. Ele está desmoralizado. Por quê? Porque quando você tem uma ação baseada num print, e o print é de uma conversa de quando Ramagem já era deputado federal e assessora do Carlos Bolsonaro, não tinha ligação nenhuma com a tal da BIM, ou seja, ninguém mais estava na BIM fazia mais de 6 meses. Quando você tem uma situação onde a mídia inteira diz que ele fugiu de barco e tinha um computador e depois obriga a mídia a desmentir, a opinião popular cada vez mais ela vai mostrando que, de fato, peraí, tudo aquilo que acusaram o Bolsonaro, de fato, está tudo caindo por terra. Uma coisa que eu achei muito interessante é quando o Lula dizia que nós vamos abrir todos os sigilos do Bolsonaro, e foi, abrir os sigilos e não encontraram absolutamente nada. Ou seja, eles já estão mais de um ano no poder, aparelhando todas as instituições, e até o momento eles não conseguiram encontrar absolutamente nada capaz de botar o Bolsonaro na cadeia. Aí vai vir alguém e vai dizer, Rony, mas eles botam na cadeia por qualquer motivo. Eles não vão botar o Bolsonaro na cadeia por qualquer motivo, porque eles não têm opinião pública do lado deles. Eles não querem transformar o Bolsonaro num mártir. Então eles precisam criar essas narrativas de fugiu de barco, computador da BIM, estava espionando as pessoas. Enquanto isso, o preço do arroz lá em cima, o Brasil se tornou o país mais endividado da América do Sul. Enquanto isso, as coisas não estão andando nada bem no governo, o Lula está se virando em 300 para ver da questão da economia, que mal ele vai ter o controle, afinal de contas, vai tudo para emendas parlamentares e fundo eleitoral. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Ou vocês acham que o Lula não está nem um pouquinho preocupado, sabendo que o Biden, que eles trocaram cartinhas essa semana, já era, vai perder e o Trump vai voltar? Ou vocês não lembram também que o Biden mandou uma carta dizendo reconheço as eleições imediatamente depois do momento em que saíram os resultados? O Biden fez isso. Então, nós temos aqui uma situação nada favorável para o governo, onde eles têm que tentar sobreviver de narrativas. Agora, a Polícia Federal fazer uma busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, um dia depois da live, sabendo que todos os Bolsonaros estariam lá, daria uma narrativa perfeita, se eles tivessem encontrado alguma coisa. Aí quando você vai ver no tweet da esquerda, porque eles podem postar fake news o quanto eles querem, afinal de contas, eles são blindados e protegidos. Aí não, é porque eles foram andar de barco para jogar os celulares, não sei o quê. Aí você vai ver na live anterior o próprio Bolsonaro dizendo, amanhã eu vou pescar. O Bolsonaro avisou que ia pescar. Chega a ser ridículo, chega a ser infantil, amador a atitude da Polícia Federal. Agora, mais amador do que a Polícia Federal, com certeza Alexandre de Moraes. Esse é amador, porque ele está querendo se sair como um grande herói da pátria, e no final de contas está cada vez caindo mais em descrédito. Todos os inquéritos que o Alexandre de Moraes hoje está dirigindo, todos eles possuem ilegalidades constitucionais, e eu não tenho medo de dizer isso, porque afinal de contas está ali na Constituição, e que ele não poderia julgar e ser vítima, que ele não poderia não dar o duplo grau de jurisdição para os condenados do 8 de janeiro, condenados a 17 anos. Pois bem, cada vez mais está criando no Brasil um sentimento de que a justiça não está sendo feita, o Brasil está afundando. E vejam bem, o petista continua comemorando, compartilhando fake news, mas e aquelas pessoas que são quem decide as eleições? Os bolsonaristas cada vez mais fortes do lado do Bolsonaro, tendo certeza que elegeram um presidente honesto, que apoia um cidadão honesto, que luta pelo Brasil. Afinal de contas, depois de todos esses ataques, não encontraram nada? Já para o petista, mesmo com 3.000 páginas de prova, é até um recibo com a assinatura do Lula, o nome dos netos dele no sítio de Atibaia, o próprio Lula dentro do triplex, aquilo nada servia de prova para os petistas. Mas contra o Bolsonaro, até uma notícia falsa da Daniela Lima, que faz simplesmente o trabalho sujo que o Pimenta também tenta fazer, fazendo provocações nos perfis oficiais do governo. Toque, toque, toque. Provocações. Isso não pegou bem nem na Globo. Imagina na população, que hoje já tem certeza que o Bolsonaro está sendo perseguido. Eu estou falando também dos isentões, aqueles que diziam, quer saber, Bolsonaro e Lula é igual, não vou votar no Bolsonaro porque ele é muito grosso. E hoje vem com possibilidade de ter redes sociais caladas, o preço dos alimentos subindo, tudo indo por água abaixo, o Brasil endividado, e simplesmente estão olhando e dizendo,
Que burrice a gente fez. Quanto mais a Polícia Federal faz isso, quanto mais Alexandre de Moraes faz isso, quanto mais o governo Lula faz isso, mais tenho certeza que o Bolsonaro vai voltar e com muito mais força. E todas essas narrativas que eles criam do Bolsonaro, eles, depois de criar a narrativa, eles já fazem uma medida, tenho certeza que eles já contratam pesquisas para ver como é que ficou a popularidade dele, se ruiu, se não ruiu. Eles acharam que teriam acabado com tudo lá no 8 de janeiro, e isso não aconteceu, embora o 8 de janeiro pautou praticamente todo o ano de 2023. Aí eu falei também do caso Marielle, eu falei do caso, tem o caso das joias, tem o caso, tem diversos casos, praticamente eles criam uma narrativa diferente por semana, e todas essas narrativas acabam sendo desmascaradas, obviamente porque nós temos ainda uma certa liberdade de opinião, embora muito reprimida aqui no Brasil, mas se não fôssemos nós da internet para mostrar, por exemplo, o caso da Mind, para mostrar os casos como o de ontem, vocês já pararam para pensar que se não tivesse internet ontem, provavelmente a Globo não teria corrigido aquela informação de que Bolsonaro fugiu de barco, de que tinha um computador da BIM lá com o Carlos Bolsonaro? Ou seja, todas essas tentativas diárias, esses deboches que o governo faz, ele tem um único objetivo. E não é, não, nós vamos prender o Bolsonaro por esse motivo. Entendam algo. Se eles quiserem prender o Bolsonaro, não vai importar o motivo. Mas eles não vão fazer isso porque a opinião pública está com o Bolsonaro. E cada vez mais que eles fazem isso, eles dão um tiro no pé. Cada vez que o Alexandre de Moraes toma uma decisão absurda, deixa a população mais revoltada. E eu não estou falando apenas dos bolsonaristas. Eu estou falando a população de forma geral, salvo aqueles que são fanáticos petistas ou de esquerda, que estão com os olhos simplesmente vendados. Ou será que a Globo não percebe que vai chegar um momento em que eles mesmos, como eu vi uma reportagem da Globo debochando, né, do Ramagem, porque, olha só, pegaram o celular do Ramagem, todo mundo excluiu o Ramagem dos grupos de WhatsApp, será que essas pessoas têm um cérebro tão pequeno a ponto de não perceber que se chegar um dia deles acabarem com a internet, a Globo será totalmente controlada também pelo governo? Porque o autoritarismo já está aí, já está batendo a porta. Ou seja, se eles não têm opinião pública para pautar aquilo que eles querem na sociedade, eles não vão conseguir. Não é o caso de uma Venezuela, onde o povo já está escravizado numa ditadura. Veja bem, na Venezuela, porque o Brasil não vai virar uma Venezuela. Pois bem, nós temos a principal candidata tornada inelegível, depois de um acordo para fazer eleições limpas. Era a única coisa que o Maduro precisava fazer, eleições limpas. Ele não consegue cumprir esse acordo e, pior, eles perseguiram e prenderam mais de 18 lideranças da oposição estavam tramando secretamente contra o governo Maduro, porque iam em quartéis pegar armas e não sei o quê. Na outra semana chega esse papo de abim paralelo aqui, pelo amor de Deus, é o mesmo assunto, é a mesma situação, o mesmo autoritarismo. A diferença é que o Brasil é um país muito grande e eles não têm o controle de todas as massas. Entenda uma coisa, se de fato o Lula, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e agora é bom a gente ressaltar, porque pouca gente fala isso, mas é importante ressaltar, a Procuradoria-Geral da República, que também agora está conivente. Até o ano passado não tinha, né, um Procurador-Geral da República que simplesmente aceitava tudo. Agora tem, o indicado do Lula. Ou seja, eles estão cada vez mais perdendo a credibilidade com o povo, porque até mesmo aqueles que estavam esperando o Bolsonaro ser preso, sabe, essa galera isentona tipo MBL, assim, estamos esperando o Bolsonaro ser preso, agora vão pegar ele, até eles estão se frustrando e abrindo os olhos e vendo, peraí, eles não conseguem porque não tem. O que adiantou? Não, Lula e Bolsonaro eram iguais. O que adiantou? Se até o momento estão fazendo de tudo e cada dia inventam uma narrativa mais forte, outra pior, aí cai uma, eles inventam duas, inventam três e não conseguem nada. Nada que mude a opinião pública. O tiro está saindo cada vez mais pela culatra. Quanto mais você conversa com as pessoas na rua, mais elas reclamam do preço do arroz, reclamam do preço dos alimentos, reclamam da inflação falsa, reclamam que os alimentos estão com o mesmo preço, mas a embalagem está menor. Elas reclamam, elas observam e elas lembram. Lembra que no governo Bolsonaro poderia até estar nesse nível de hoje na questão econômica, mas durante uma pandemia e o início de uma guerra. Elas lembram que o governo Bolsonaro terminou com superávit.
Elas lembram que o Bolsonaro tirou dinheiro para pagar auxílio para todas as famílias carentes, mães solteiras. E o governo Lula, que dizia que tinha 33 milhões de pessoas passando fome, cortou mais de 9 milhões do Bolsa Família. Afinal de contas, achei que ele ia ampliar com tanta gente passando fome. As pessoas estão vendo. Não pensem que não estão vendo. E cada vez mais, se o governo Lula vai de mal a pior, cada vez mais que tem um abuso novo do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais esse governo e esse sistema caem em descrédito. O Bolsonaro, quando ele se elegeu, ele veio como uma figura do salvador da pátria. E muitos de vocês devem lembrar disso. Se elegeu com o celular, era a grande novidade. Eles estão conseguindo, não sei se é o que eles queriam, mas eles estão conseguindo transformar o Bolsonaro de novo em um salvador da pátria. Exatamente como está acontecendo nos Estados Unidos com Donald Trump. Logo, logo, o povo vai clamar, e não estou falando só dos bolsonaristas, vai clamar e dizer, pelo amor de Deus, volta Bolsonaro.